Olá, pessoal. Estamos aqui com a professora doutora Márcia Regina Ferreira, minha amiga, professora aqui da Universidade Federal do Paraná, do setor de Educação Profissional e Tecnológica do Campus Politécnico. Ela é professora também do curso de Gestão Pública, lá no CEPT. E eu convidei a professora Márcia para vir conversar com a gente hoje a respeito das práticas extensionistas, né? Então, falarmos um pouco aqui na nossa discussão sobre extensão dentro da universidade, né, ou seja, a partir da universidade, mas em conexão direta com a comunidade, como nós já viemos discutindo nas nossas aulas anteriores. E a professora Márcia, ela é uma referência nessa temática aqui na nossa universidade, na nossa instituição. Então, eu convidei, né, para que ela pudesse vir falar um pouquinho sobre a história dela, a formação dela, as experiências que ela já veio tendo ao longo do tempo com as práticas extensionistas, porque a professora Márcia já vem trabalhando há muitos anos com projetos de extensão aqui na nossa UFPR. E, enfim, eu creio que vai ser uma conversa riquíssima para que vocês possam aproveitar da experiência da professora Márcia e para que a gente possa aprender também com esse diálogo, que eu sei que vai ser riquíssimo e que vai contribuir aqui para a formação de vocês. Bom, eu vou passar então a palavra para a professora Márcia. Márcia, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, por dispor do seu tempo, para falar um pouquinho sobre a sua formação e a sua participação aqui na instituição também, desenvolvendo projetos, né, realizando práticas extensionistas há muito tempo. Então, eu queria te passar a palavra, te agradecendo, e que você fizesse uma breve apresentação sua, né, da sua formação, do seu histórico, tanto aqui no curso de gestão pública, aqui no CEPT, né, que eu sei que você já trabalhou também no campus litoral. Então, falar um pouquinho dessa sua trajetória tão rica para a gente. Obrigada, professora Ellington, pelo convite. Para poder falar um pouquinho da extensão, eu tenho que contar sobre a importância da extensão na minha vida, né? Eu comecei a fazer a universidade já com 25 anos, então já era uma pessoa que já trabalhava há bastante tempo e entrei na universidade, no curso de administração, na Universidade Estadual de Maringá, no curso noturno. Mas como eu era muito desejosa para viver o ambiente acadêmico, lá na década de 90, eu aproveitei que tinha um edital sobre extensão, extensão Núcleo Mercosul. E aí eu fui no... O meu setor é o setor de Ciências Sociais Aplicadas, como que você trabalha, Wellington, e eu tive a satisfação de ter uma professora de contabilidade chamada Keiko, que ela tinha muito interesse em trabalhar a interdisciplinaridade. Então, naquela época, ela montou um grupo de extensão com estudante, eu, Márcia Regina, da administração, o Rafael, que era do direito, e um outro colega que era das ciências contábeis. E nós três nos reunimos semanalmente na sala da Keiko para poder organizar atividades de extensão para discutir a globalização e o Mercosul. Então, na década de 90, eu comecei, por conta da extensão, fazendo ali o terceiro ano de administração, a realizar palestras e atividades nas escolas públicas de ensino, escolas públicas estaduais, né, que tinham ensino médio, e como os estudantes iam fazer vestibular, a gente fazia oficinas para discutir a globalização, porque era um tema de redação. Então, a gente preparava um material que fosse acessível para os jovens e a gente preparava a construção desse conhecimento sobre a globalização, trabalho em material, quais eram os perigos da globalização para um país em desenvolvimento como o Brasil. Eu estou te falando lá da década de 90. E na década de 90 já, eu publiquei meu primeiro artigo, que foi no jornal Sem Fronteiras, que o título era Os Limites e as Possibilidades da Harmonização dos países da América do Sul. E a ideia era como que nós poderíamos pensar numa participação mais ativa, numa comercialização mais rica entre as produções existentes no Brasil, Argentina, Uruguai. Então, eu, o Rafael e o outro colega, 3 áreas distintas,
nos reunimos e construímos o artigo ao longo de 1 ano para ser publicado, e junto a isso fazendo as atividades nos colégios estaduais também. Então, essa minha paixão pela extensão tem a ver com o que a extensão trouxe para a minha vida, né? Eu era uma estudante de administração e quando eu ia para congresso regionais ou nacionais de administração, as pessoas olhavam para mim e falavam, mas você não parece que é da administração, porque a tua conversa, você discute sociologia, você discute política, você discute geopolítica, e a administração tem essa formação? Aí eu falava, sim, a administração tem essa formação. Por quê? Eu acreditava que a administração tinha essa formação porque eu estava fazendo extensão, e ao fazer extensão, eu tinha acesso a todas essas discussões. Então, elas fortaleciam a minha construção e contribuíam para a construção do conhecimento, e eu me sentia assim com muita autoestima, né, em estar fazendo curso de administração. E foi por conta dessa extensão que eu acabei, ao terminar o curso de graduação em administração, ser convidada já para participar de um processo seletivo do mestrado em administração na UEM, em 2000, no ano de 2000. E na época eu fiz um projeto, né, para entrar no mestrado, já pensando em tudo aquilo que eu tinha estudado. Então eu tinha estudado administração, mas pensando no Brasil. Aí eu já quis pensar no fortalecimento da comunidade cívica. Daí eu já fui fazer o mestrado de orçamento participativo. Então foi muito interessante, porque todo o conhecimento, como diz o Boaventura de Souza Santos, no livro A Crítica da Razão Indolente, ele coloca que todo conhecimento é autobiográfico. Então, a pesquisadora, a professora que eu sou hoje no FPR, tem muito a ver com o que eu acessei na Universidade Estadual de Maringá. E a Universidade Estadual de Maringá, na década de 90, mesmo para o estudante do noturno, ela ofertava a extensão, a atividade extensionista. Então, eu vejo que é muito importante a gente pensar a extensão, porque a minha forma de pensar e de construir conhecimento, em grande parte se deve a esse espaço tão interdisciplinar e tão relacional e tão dialógico que eu tive no processo de ensino e aprendizagem ainda na graduação. Então, eu fiz administração com essa atividade de extensão, fiz um mestrado, virei professora, já comecei a pensar a extensão. E quando eu passei no concurso aqui da UFPR em 2005, naturalmente eu já estava ansiosa para propor uma extensão, porque como a minha formação, a extensão é parte da construção do conhecimento, para mim era natural que eu, como professora efetiva da UFPR, eu tivesse um projeto de extensão. Então, eu construí um projeto de extensão em 2006 sobre dialogicidade entre universidade e comunidade. Dialogicidade entre universidade e comunidade e a importância do lugar, que era, na verdade, sobre São Joãozinho. Então, eu fui para o sul da Baía de Guaratuba. Para você ter uma ideia, os estudantes, eu tinha 6 extensionistas a partir de 2006, e esses estudantes ficavam 1 hora dentro de uma van para chegar em São Joãozinho, que eu morava em Matinhos. Aí a gente tinha que passar a balsa, da balsa ir para Garuva, no sentido de Garuva, entrava numa estrada rural, e nessa estrada de areia, ainda mais 20 quilômetros para dentro, para chegar no meio da Mata Atlântica, onde residia 30 famílias caiçaras. E essas famílias caiçaras, eles estavam tendo um conflito de um grupo, né, canadense que chegou aqui no Brasil na década de 70, no período militar, onde eles compravam uma parcela de solo, mas uma parte significativa eles invadiam. E depois eles solicitavam o processo de usucapião, porque eles tinham colocado pinos, então depois de 20 anos, eles já tinham direito à titularidade da terra. Então, essas famílias foram perdendo todo o seu território por conta desse golpe, né, que essa reflorestadora realizou ali no sul da Baía de Guaratuba. E eu, por meio da escolinha rural, com os estudantes da UFPR Litoral, já lembrando de tudo que eu tinha pesquisado, assim, na época da UEM também, propus
um projeto também interdisciplinar. Então, eu tinha estudante da agroecologia, eu tinha estudante de gestão e empreendedorismo, eu tinha estudante do turismo e tinha estudante de gestão ambiental trabalhando na extensão. Então, nesse período, já 2005, eu comecei a pesquisar sobre extensão e praticar extensão ali no sul de Guaratuba. E é lógico, como eu fui me envolvendo muito com a comunidade, a gente começou com a mobilização social, a criação da Associação Caiçara, né, de São Joãozinho, para reivindicar sobre a questão de transporte público para eles, a questão da escola, a questão da água potável, que eles também não tinham. Para você ter uma ideia, aquele período não tinha nem orelhão na comunidade, eles não tinham como fazer uma ligação, na época não tinha ainda celular. Então, a ideia da extensão, ela foi se construindo numa relação de troca entre universidade e comunidade, e quando nós tínhamos também as feiras no litoral do Paraná, a feira na universidade, a comunidade de São Joãozinho vinha, umas 10 pessoas, e lá, nessa feira, eles vendiam artesanato e também faziam oficinas, onde eles ensinavam os estudantes como tecer o cipó. Como que eu tiro o cipó da floresta, trago esse cipó que é verde, seco ele, corto ele para fazer os cestinhos que a gente vê aí comercializados, esses cestinhos de branquinhos, eles são, na verdade, feitos de cipó. E aí, os estudantes de outros cursos tinham a oportunidade também de saber, assim, qual era a riqueza que existia dentro da floresta, ou seja, dessas comunidades que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento que elas existam. E por conta dessa indissociabilidade, né, que eu sempre tive entre ensino, pesquisa e extensão, essas atividades de extensão lá em São Joãozinho renderam, assim, alguns materiais, né, que são publicações. Então, eu tenho uns 4 artigos publicados sobre as atividades de São Joãozinho. Alguns são simplesmente artigos no formato de pesquisa científica, mas é de extensão. Outros são artigos falando da dialogicidade entre universidade e comunidade, trabalhando sobre democracia dialógica, como que é importante a gente pensar em novas relações mais horizontais com a comunidade. E também gerou mais de 10 denúncias no Ministério Público sobre a questão da situação de São Joãozinho, porque a minha forma de fazer extensão é uma extensão ativa, participativa. Então, não dá para você saber de um problema que existe numa comunidade e ficar distante ou ausente. Então, lógico, também reverbera em um espaço também de denúncia, de participação, de mobilização com a comunidade. Então, um pouquinho disso, né, que foi acontecendo desde 1996 até 2018, 17, que eu saí daí do litoral do Paraná, mudei aqui para Curitiba, e aqui em Curitiba daí eu comecei um processo da construção do projeto político-pedagógico do Gestão Pública, aonde ele é inteirinho amarrado com a ideia da extensão. Então, eu não vejo separação entre ensino, pesquisa e extensão. Na verdade, eu vejo essa construção do conhecimento fazendo esse diálogo permanente. O que é o ensino, ele se produz de forma mais contextualizada se ele tem extensão. A pesquisa, ela é mais consistente se ela tem essa concretude da realidade. Então, é dessa forma que eu fui me construindo também como pesquisadora, né? Sempre nessa perspectiva daquilo que eu estou estudando possa manifestar o momento presente e o território, esse lugar que eu estou, né? Esse ambiente que eu estou vivendo. Então, eu acho que também é uma escolha, nem todo mundo vai pensar assim em extensão, mas essa é a forma que eu venho pensando a extensão, Wellington. Maravilha, Márcia. É muito bacana isso que você fala, né? Inclusive do aspecto interdisciplinar, né? Porque esse é um tema fundamental também para se pensar a prática extensionista, sobretudo nos dias de hoje, né? Você fala desde a sua origem como estudante
em que tinha um grupo, né, que era composto por estudantes de áreas distintas, e como tem sido importante também nos diferentes cursos hoje a gente estar com esse olhar atento, né, porque como você bem coloca, a questão da extensão, ela tem que estar preocupada com o nosso entorno, com as questões da comunidade, né, ou seja, como que a gente se insere nessa comunidade. E até ia te perguntar, né, sobre as suas inspirações, assim, para as práticas, né, para as proposições, que você já colocou um pouquinho, mas eu vejo que você tem uma conexão muito forte também nessa preocupação com o social, com as demandas sociais, né, e que isso é fundamental para se pensar a prática extensionista, sobretudo em um país como o Brasil, né, um país extremamente desigual, que tem uma série de problemas socioeconômicos, e que, enfim, tanto aqui no caso, eu que sou professor do curso de Ciências Econômicas e você da Gestão Pública, são cursos que estão lidando diretamente com esses temas, né, na formação dos nossos estudantes, né? Eu penso que quando a gente tem essa consciência do nosso processo histórico, que a gente consegue compreender como se deu o processo de construção desse país, né? Ele começa por um período de invasão, ele é expropriado por muitos séculos, né? Aí você tem a construção da ideia de república, você tem a formação do Estado, você tem essa ideia de projeto de democracia, né? Estado de Direito moderno, democrático, mas tudo isso sendo construído, principalmente ali a Constituição Federal de 88, já sofrendo todo o assédio neoliberal. Então, você tem um país com profundas desigualdades sociais, que não fez sua lição de casa em relação à questão de uma correção de uma injustiça social, ou seja, de uma dívida social que nós temos, né, com vários povos, desde os povos africanos que aqui chegaram com uma situação, né, de subjugados, assim como os nossos povos originários, que são mais de 284 como povos indígenas, que muitas vezes a gente não reconhece essas diversas culturas, a gente não reconhece as diversas línguas, a gente tem muito uma branquitude reinante nesse país, né? Nós partimos de um princípio que todos são brancos, todos estão incluídos, e essa educação é para esses brancos incluídos. E aí, quando você tem essa universidade que nasce, né, no 1910, né, você começa a ter a construção de universidade no Brasil, que nosso processo é tardio. Se você pegar país como o Peru, você vai ter que logo, né, ali, século XVII já estava tendo até a universidade. Nós não, a gente só foi ter em 1900. Então, o nosso processo, ele começa tardio e ele começa com um ranço de elite, um ranço que traz uma ideia de que só alguns privilegiados podem ter esse acesso à educação superior. E que a massa, na verdade, tem que ter formação só no ensino médio técnico. Para quê? Ter acesso à sociologia, ou acesso à história, ou acesso à ciência política. E esse ranço desse pensamento colonizador que ainda está na nossa elite, ela gera uma universidade distante da comunidade. Então, nós temos uma longa caminhada para democratizar a universidade. Nós tivemos aí alguns avanços, como a lei das cotas, né? Lei das cotas raciais, das cotas sociais, elas colaboram muito com a gente, né? 2012 para cá, a gente tem aí um movimento bom de novos atores dentro da cena acadêmica. Você vê novos atores participando da universidade. Pra você ter uma ideia, na década de 90, quando eu fiz vestibular para administração, era 25 candidatos para 25 candidatos para uma vaga no noturno. Então, assim, quando eu passei no vestibular, eu vindo da classe proletária, que eu sou filha de costureira e de pai microempresário, né? Eu me senti assim, nossa, eu consegui passar na Universidade Estadual de Maringá. Quando eu fiz o concurso aqui na Federal do Paraná, que era 53 candidatos para uma vaga, para um concurso público para administração, e eu consegui passar para professora,
53 candidatos. Tipo assim, nossa, eu não acredito que eu vim do interior e eu consegui passar num concurso público federal do Paraná. Por quê? Eu, do interior, existia aquele pensamento que a UFPR é quase uma coisa sagrada, né? É para poucos. E isso, eu acho que reverbera, foi uma imagem que foi muito vendida e ela acabou distanciando muitas pessoas que poderiam estar dentro da academia. Elas acham que não têm condições, porque existe uma ideia pré-concebida, um preconceito sobre quem pode e quem não pode estar na universidade. Tanto que, infelizmente, a gente escuta de alguns professores mais antigos uma frase assim: ah, mas se abrir a universidade vai cair a qualidade. Não. Se abrir a universidade, não vai cair a qualidade, porque a diversidade nos enriquece, ela não nos empobrece, ela nos enriquece. O que nos empobrece é um pensamento único. O que nos empobrece é um pensamento eurocêntrico ou um pensamento que não é próprio nosso, que não é real com a nossa realidade, não é construído a partir das nossas realidades e que nos coloca num lugar que não nos pertence. Então, eu vejo assim, que nós temos uma necessidade de pensar na democracia cognitiva, nós temos uma necessidade de trabalhar pela política social do conhecimento, porque nós temos um país extremamente injusto, extremamente desigual, e vai ser a partir dessa formação cidadã dos professores, formação cidadã dos estudantes, formação cidadã dos técnicos, que a gente vai ter uma nova comunidade acadêmica. Mas a gente precisa de um esforço coletivo para a gente poder incluir e poder realmente trabalhar numa perspectiva mais ampla dentro da academia. Não, isso é fundamental, sobretudo nesse momento que a gente tem vivido, né, Márcia, em relação às demandas, né, que têm surgido em relação à integralização da extensão nos cursos de graduação no Brasil, né? Isso tem sido um movimento recente nessa parte, no que se refere, por exemplo, a redefinição dos currículos, né? Todos os cursos de graduação estão passando por esse processo, e aqui no nosso curso de Ciências Econômicas também, vocês aí na gestão pública, e aí eu já vou entrar nesse tema, né, para a gente conversar um pouquinho, já fazendo a ponte com essa discussão que você trouxe, que é pensar tanto a importância desse momento, né, ou seja, como que você vê esse momento, dessa demanda, né, que veio a partir do Plano Nacional de Educação e que veio já sendo trabalhada já há um bom tempo, há mais de uma década, né, já vem tendo esse debate para que as universidades venham se planejando, se organizando para implementar esse movimento em direção à extensão. E que você falasse um pouquinho de como você vê esse movimento, esse cenário, né, esse novo contexto, também a partir do que você vê na UFPR, né, porque você já tem uma experiência aí de longa data aqui na UFPR, então queria que você falasse um pouquinho de como que você foi vendo esse movimento ao longo do tempo, como que você vê esse histórico e como que você vislumbra o futuro em relação a essa proposta. É bem desafiador, porque eu, por exemplo, como professora extensionista, eu sempre trabalhei com estudantes extensionistas, eu sempre tinha 4, 6 estudantes, e todos com bolsa para realizarem extensão lá em São Joãozinho. Então, eu tinha estudantes que tinham 20 horas de disponibilidade para realizar as atividades de extensão. Agora, a gente vai ter um avanço sobre isso. A gente permanece tendo os projetos com estudantes extensionistas, que são esses estudantes bolsistas ou estudantes voluntários bolsistas, que têm dedicação, têm ação permanente, mas não recebem, né? Que é uma modalidade que a gente tem na academia. E nós vamos ter, então, as ACES, né? Atividade de extensão curricular, atividade de extensão. A ACE, como a gente vem discutindo, e como você discute lá na tua aula, eu acho que da tua aula 4, que você vai discutir sobre a questão da regulamentação, como é que funciona as ACE, ACE1, ACE2, ACE3, né? Então, agora nós vamos precisar que os professores se comprometam, os técnicos se comprometam a ter uma estrutura que dê conta
daquelas atividades de extensões que nós já realizávamos com os estudantes que são selecionados por editais, que são esses estudantes bolsistas, mais as atividades de acreditação de extensão, que podem ser desenvolvidas, como vocês elaboraram aí, por meio de módulos, que são específicos, né, que a Ciências Econômicas desenvolveu. Já o meu curso, Gestão Pública, a gente pensou na abordagem da acreditação de extensão ao longo do percurso formativo do estudante. Então, desde o primeiro ano, ele tem a atividade, como vocês têm aí, que é a introdução à extensão, que é uma atividade de ensino sobre extensão de 30 horas. Depois ele já vai para uma disciplina, comunidade e universidade, que já está envolvida com o projeto de extensão, já tem acreditação de extensão de 20 horas, de 40 horas. Depois ele vai no outro semestre, para a minha disciplina, por exemplo, que é inovação e gestão social. É 30 horas em sala, 30 horas em acreditação de extensão. Depois vai para políticas de educação, 30 horas em sala, 30 horas acreditação de extensão. Então, a gestão pública, ela optou que todos os semestres, ao longo de 3 anos, o estudante tem disciplinas que contemplam já a atividade da extensão, que é a ACE 2. Então, cada curso teve essa liberdade para desenvolver que formato gostaria que essa acreditação de extensão ocorresse. E a PROEC, junto com a Prograde, fez um trabalho muito interessante com todos os coordenadores nos últimos anos, nos últimos 5 anos, 4 anos, desenvolvendo workshops, oficinas, também tivemos lives. Lives não, eram reuniões presenciais naquela época, que era no auditório, né, de cada curso, pensando sobre isso, como que a gente ia construir esse projeto político-pedagógico que pudesse ter a acreditação de extensão, que é 10%. Eu vejo que a acreditação que está do Plano Nacional de Educação e que vai ser agora aplicado em 2023, por causa do decreto de 2018, a resolução de 2018 que define, né, que deve ser implementado em 2023, vai trazer uma renovação no ambiente acadêmico. Eu vejo com muito bons olhos, eu acho que vai dar uma sacudida boa em todos os cursos, vai colocar a gente também eu não sei se eu posso falar para você em checkmate, talvez não seja a palavra checkmate, mas eu acho que vai permitir os contrastes, vai permitir que a gente possa pensar sobre a proposta dos nossos cursos, planos de ensino, a forma que a gente vem desempenhando, mais nossos grupos de pesquisa. Em relação a essa interação com a comunidade, como que é a recepção desse estudante, que questionamentos que vão surgir a partir dessa interação com a comunidade ou dessa contextualização com elementos da comunidade, que isso pode ser pesquisa na sala de aula, não precisa necessariamente todos estarem na comunidade, mas eles vão ter um problema da comunidade para pensar e vão ter que refletir e elaborar algo sobre isso, que é algo real, tangível. A comunidade existe, são pessoas, eu já passei por ali, é algo mais concreto. E isso vai trazer uma humanização também na educação. Então, eu vejo que essa acreditação da extensão dentro da universidade vai fazer nós nos aproximarmos daquilo que está sendo discutido da Unesco sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A gente vai ter que pensar sobre a pobreza, a gente vai ter que pensar sobre igualdade de gênero, a gente vai ter que pensar sobre sustentabilidade, a gente vai ter que pensar sobre violência contra a mulher, a gente vai pensar sobre várias coisas que, pela formação cidadã, a gente deveria estar pensando, mas que dentro do projeto do curso, pensando só plano de ensino, parece que às vezes escapa. Mas a acreditação de extensão não vai escapar. Não, eu acho que é como você bem coloca, né? É uma oportunidade para que a própria universidade se redefina ao longo desse processo, né? E aí eu já vou colocar aqui uma outra colocação, uma pergunta, na verdade, né, para ver como que você pensa a respeito desse debate, que eu acho que é muito interessante a gente discutir um pouquinho aqui a respeito disso, né? Porque como você está colocando, essa nova demanda está impondo, né, em certa medida, um movimento,
né? Uma renovação, um repensar, inclusive um ato de se repensar, até de forma que a gente possa repensar o papel da ciência, né? O olhar da ciência, uma ciência mais humana, uma formação que não tem um olhar somente técnico na formação técnica de estudantes, mas que traga também uma formação humana, nessa interconexão da formação técnica com a formação social e humana com a sociedade, nessa inter-relação, que é o objetivo da prática extensionista, que é estabelecer uma relação dialógica, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho, Márcia, a respeito de como que você vê, se você acha que há ou não, né, uma dicotomia entre as práticas extensionistas com as práticas que já vinham sendo desenvolvidas de forma mais majoritária no que se refere a ensino e pesquisa, né? Porque a gente tem o tripé que compõe a universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, mas aparentemente parece que a extensão sempre foi deixada um pouquinho de lado, né? Ou seja, como que você vê essas relações, e se existe ou não uma dicotomia, e como que a gente poderia repensar, né? Que a gente está aqui nesse momento de repensar a nossa própria atuação, né, dentro da universidade, e a universidade em si, a partir dessas novas demandas. Como que você vê esse movimento? Aí eu retorno naquilo que eu falei inicialmente sobre a construção de um pensamento dentro da universidade. A universidade brasileira, ela se construiu de forma elitizada. Como ela se construiu de forma elitizada, a ideia da pesquisa teve sempre, na construção dessa universidade, como um peso maior, ou um status maior. Tanto que aqui no Brasil tem professor que fala, não, eu sou pesquisador, quando é professor, porque ele acha que ser professor é menor. Então, eu sou pesquisador, quer dizer, estou na pesquisa. Eu não sou como réis mortais que são professores. Sendo que professor é pesquisador, é extensionista e é auleiro também. Ele vai para a sala de aula e dá aula, faz o ensino. Nós somos isso o tempo todo. Então, mesmo que ele tenha que ir 8 horas por semana na aula, na sala de aula, ou 4 horas por semana na sala de aula, ele prefere omitir porque ele quer se apresentar como pesquisador. Ali, na apresentação, você já vê que existe um ranço, uma ideia, ou um preconceito. Então, a gente está lidando com subjetividades, a gente está lidando com a construção desse sujeito professor. E dentro da nossa história desses 100 anos de universidade, era digno de aplausos, condolências, respeito, o pesquisador. Nem o professor de sala de aula ou nem o professor extensionista era digno de ser considerado algo que valha. Então, existe aí uma narrativa que constrói um preconceito ou que constrói uma ideia de uma atividade superior e uma atividade inferior. Mas isso faz parte da própria cultura brasileira que categoriza tudo e que tem um binarismo na sua forma de pensar. Então, o processo, como diz um cara que você não é, desculpa falar desse jeito, você fala que ele não é tão simpático, mas o cara é genial nas ideias, que é o Mangabeira Unger, a gente precisa realizar uma descolonização da mente. A mente do brasileiro está muito colonizada. E dentro desse processo de colonização, se definiu atividade de extensão como menor, ensino como menor e pesquisa como superior, como maior. Então, vai anos ainda, tá, Wellington, para a gente mudar isso. Eu sou professora há 20 anos e tem 3 anos que eu saí de um mestrado que eu era professora pesquisadora, 5 anos de um mestrado, né, em desenvolvimento intrasustentável. E eu tive diversos colegas que chegaram em mim e me falaram, professora Márcia, você pediu para sair do mestrado, mas você é uma pesquisadora. Por que você está fazendo isso com você? E eu falei, porque eu quero ter tempo para ler meus livros, para pensar. Eu quero ter tempo para pensar. Então, eu quero trabalhar só na graduação por enquanto e na extensão. E aí eu vi um choque,
Porque na cabeça de muitas pessoas, você só é pesquisador se você tiver na pós-graduação. Senão você não pode pensar, você não pode escrever, você não pode elaborar. Isso tudo é uma construção de narrativa. Tudo isso foi desenvolvido para criar essa ideia dentro do ambiente acadêmico. Cabe a nós, que somos professores e que estamos numa ideia de um giro mental, de um giro decolonial, pensar de que formas que a gente pode ter a nossa ação de forma mais pertinente. Por exemplo, os últimos 2 anos, eu dediquei muita pesquisa na construção do projeto pedagógico de gestão pública. Quando ele terminou esse ano, em julho, e foi aprovado no CEP, eu senti um prazer incrível, porque estava ali ensino, pesquisa e extensão, naquele material chamado projeto pedagógico do gestão pública. Então, eu não vejo dicotomia, mas eu vejo a construção de uma dicotomia. Não há, mas constrói. Eu não sei se eu consegui ser clara com você, Wellington, sobre esse pensamento. Sim. Eu Não, tenho. é interessante porque aparentemente parece que existe uma espécie de medo, né? Como você coloca, né? Mas claro, isso vem a partir de uma construção de um modo de pensar, né? Ou seja, como que o status vai sendo definido, sobretudo também no âmbito acadêmico, né? De modo que o status superior se refere sempre à atividade de pesquisa, mas o ponto central aqui, que talvez ainda teremos um percurso longo a percorrer, né? Que é desconstruir essa visão dicotômica ou que enfim, existe um certo medo de que a atividade de extensão possa depreciar os cursos, muito pelo contrário, né? Porque a própria base da extensão é pensar formas de alimentar o processo de ensino e o processo de pesquisa também, Sim, né? sim. Então, como que daria para a gente pensar num circuito que se autoalimenta de maneira positiva, né? Como a gente chama na economia, que eu chamo a atenção dos alunos, né? Na geração de externalidades positivas, né? Porque você acaba transbordando isso positivamente, Externalidades positivas. né? Então é interessante E, pensar isso, né? e eu gostaria de comentar com você uma experiência que eu tive em 2008. Eu fui para um congresso no Paraná, na Argentina, né? E era encontro latino-americano de extensão. E eu fui, né, com mais 2 amigos para discutir nossas extensões aqui da UFPR. E quando eu cheguei lá, Wellington, eu fiquei tão surpresa. Eu, Márcia Regina, que era apaixonada por extensão desde 95, que vinha praticando a extensão desde 95, que estava praticando a extensão ali na UFPR como professora ali, agora extensionista, quando eu me deparo com uma outra lógica de extensão. Quando eu chego na Argentina, não são professores apresentando projeto de extensão sobre a experiência, são estudantes contando como eles pensaram na extensão, como eles desenvolveram a extensão e algo muito mais orgânico. E eu voltei de lá da Argentina, isso, olha, foi 2008. Eu voltei pensando, como que eu posso criar um ambiente, pelo menos no curso aqui de gestão pública, aonde eles possam se sentir protagonista de fazer essa relação de comunicação, de diálogo com a comunidade e eles proporem projetos na universidade para serem desenvolvidos com a comunidade. Então, quando eu fui para a Argentina, eu vi o protagonismo do estudante, que até então eu imaginava que eu, como professora, tinha que fomentar isso. E aí na Argentina cai, assim, opa, eu achando que eu estava sendo avançada, eu ainda estou engatinhando. Eles aqui já estão numa outra abordagem, que é um protagonismo muito mais real, que é o próprio estudante manifestando e desenvolvendo. E aí eu falei, nossa, vou ter que pensar sobre isso. E aí tem tudo a ver, Wellington, com a política social do conhecimento. Um estudante mais politizado, um estudante mais empoderado, ele consegue perceber os elementos necessários de diálogo com uma comunidade para propor projeto de extensão, atividades,
entre universidade e comunidade. Então, na realidade, a gente não pode ficar colocando centralidade só no professor para as atividades de acreditação de extensão, para as ACES. Na verdade, o estudante, o professor tem um projeto registrado, ele pode trazer o que ele viu, que é interessante para ser desenvolvido, a partir, de repente, de uma realidade que é da própria comunidade dele. E aí ele traz isso para ser discutido e para ser pensado e para ser desenvolvido. Então, eu aqui no Gestão Pública, agora eu estou buscando um diálogo com os estudantes a partir das demandas deles, para a gente desenvolver as ações. É um grande desafio, mas eu vejo que para a gente fomentar um tecido social mais fortalecido e mais cívico nesse país, que possa ampliar a esfera pública, a gente precisa desses estudantes mais envolvidos. Senão Não, isso é central, porque o papel de cada estudante deve ser um papel ativo no processo de extensão também, né? E isso tem toda a conexão com o que a gente vem pensando a respeito da ideia de como deve funcionar a prática extensionista, da necessidade da relação dialógica, e nada melhor do que cada estudante trazer elementos da sua realidade, né, do seu contexto, para que a gente também possa trabalhar isso na formação técnica. Porque tem um elemento que eu acho que é interessante a gente comentar, Márcia, que às vezes passa-se a impressão, né, que quando a gente pensa assim, ou a gente comenta algo do tipo, a prática da extensão é um procedimento, é um processo que também nos ajuda a reconstruir o conhecimento científico. E isso, às vezes, pode passar uma visão um pouco equivocada, ou talvez uma má impressão, de que o conhecimento científico perde o seu espaço. Mas não é isso que está sendo proposto. Ele é alimentado. Né? Ele é alimentado, porque, como a gente estava falando, né, historicamente, o conhecimento que vem da universidade é sempre visto a partir de uma espécie de pedestal, ou de uma hierarquia mesmo, né? Que a gente pensa numa hierarquia vertical mesmo de poder. E na medida em que a gente vai acessar a comunidade ou tentar entender, aprender com essa comunidade, é como se não houvesse espaço para que a gente aprendesse também, né? Para que a gente pudesse trazer elementos para repensar as práticas, para repensar, inclusive, teorias, né? Ou seja, as teorias, ao longo do tempo, ao longo da história, elas também precisam ser revistas e pensadas a partir da dinâmica socioeconômica de cada tempo. Né? Isso é um processo natural. Então, a prática da extensão ela não pode ser vista com preconceito nesse sentido, porque ela é uma parte do processo também da construção do conhecimento, né? E toda universidade está em um território, em uma territorialidade. Toda universidade está em um local. Então, não tem como a gente... E todo conhecimento é geopolítico, é localizado. Na realidade, Wellington, nós, dentro da própria academia, a gente se debruçou pouco sobre epistemologia, sobre a construção do conhecimento, ou o conhecimento do conhecimento. Eu, por exemplo, em 2015, eu fui para Coimbra. Eu fui fazer um curso de verão lá com o Boaventura de Souza Santos, que é o sociólogo mais importante na discussão sobre a Universidade do século XXI. Então, eu tinha lido um livro dele, A Universidade do século XXI, fiquei muito impressionada, porque discutia essa dialogicidade entre universidade e comunidade, só que lá ele usava a palavra ecologia de saberes. Então, ele trabalhava que era necessário, né? Nós temos a formação acadêmica, que tem um tipo de saber, e nós temos os saberes tradicionais, os saberes da comunidade, esses saberes locais, que são saberes também importantes, e que muitas vezes esse diálogo entre saber formal e saber da comunidade enriquece muito. Então, eu fui para Coimbra para fazer esse curso com ele, né, de 15 dias, e lá, todas as aulas do professor Boaventura de Souza Santos era em algum espaço que não era Coimbra, a Universidade de Coimbra. Então, um dia era numa cooperativa, outro dia era numa comunidade. Mas ele estava, lógico, era um curso para 30 pesquisadores, então ele conseguiu, lógico, mobilizar
todas essas atividades de forma muito dinâmica e tudo muito vivo, né? Até a nossa forma de discutir era toda um pouco lúdica até. Não era essa ideia nossa tão formal, de escrita. Então, às vezes, Wellington, nós próprios construímos uma ideia de ciência que, às vezes, os países que são desenvolvidos não estão mais praticando essa ideia de ciência. Isso é uma construção nossa e uma ideação nossa, uma ideia nossa. Mas que se a gente for nos espaços, a forma já está sendo muito diferente daquilo que a gente imagina. Então, eu acho que nós precisamos quebrar barreiras dentro de nós sobre algumas coisas pré-concebidas que foram construídas e precisamos nos abrir para o novo. Eu acho que uma boa forma é perceber que, por exemplo, que é ciências sociais aplicadas, está no curso de economia. Como é que uma pessoa vai se formar em economia se ele não tiver aula de história, o conhecimento de história? Como é que uma pessoa vai se formar em economia se ele não tiver conhecimento de sociologia? Como é que uma pessoa vai se formar em economia se não tiver conhecimento de ciência política? Então, eu vejo assim, que essa ideia também de construir quadradinhos, compartimentos de algumas áreas, tudo bem, você vai ter esse eixo duro chamado ciências econômicas, mas se você não tiver interdisciplinaridade, dialogar com outras áreas, a tua construção vai ser muito pequena, muito estreita. Então, eu vejo que para o estudante é uma grande oportunidade a acreditação de extensão, porque ele vai ser convocado a refletir e buscar uma forma de construção de conhecimento mais ampla. Não, é ótimo você dizer isso para a gente, né, e aqui para o nosso público, porque é fundamental a criação dessa sensibilidade no olhar, né, nos diferentes olhares, porque muitas vezes a gente fica preso ali àquela dinâmica da formação padrão do curso, as teorias, muitas vezes teorias que já estão defasadas, mas que, enfim, elas defendem uma espécie de status quo, né, de interesses que vão prevalecendo ao longo do tempo, por mais que existam já exemplos de base real da vida em sociedade que mostram elementos distintos, né, resultados distintos, mas existe aquilo que a gente conhece, né, que é uma manutenção, sobretudo nas ciências, nas humanidades, né, em que a gente tem, digamos assim, espaço para um debate amplo e permanente para se repensar, para se reposicionar ideias, a partir daquilo que a gente está vivendo na vida real, né, e a extensão é fundamental nesse sentido. Mas, enfim, a gente já está, assim, quase no nosso limite do tempo, e eu queria te ouvir um pouquinho mais ainda, né, antes da gente fechar, porque a conversa está muito boa, a gente poderia ficar aqui horas conversando, né, porque haveria várias portas aqui para a gente abrir e, enfim, dar encaminhamento a essa conversa. Mas para a gente fechar um pouco essa nossa conversa de hoje, Márcia, com a sua experiência, né, que você tem um conhecimento amplo, de tudo que você já viveu, das experiências, dos projetos que você já participou, o que você gostaria de acrescentar aqui, sobretudo pensando, né, nessa nossa fala para estudantes de graduação que acabaram de ingressar no curso, muitos desses estudantes estão fazendo um curso pela primeira vez, são jovens, né? Ou seja, que mensagem você gostaria de passar, né, nesse sentido de falar um pouco da sua experiência, mas assim, como um incentivo, né? Algo para se pensar o futuro a partir desse novo olhar, ou de um olhar que, enfim, está sendo aberto aí a partir dessas novas oportunidades, a partir das possibilidades de se pensar, né, de se ter a ideação da extensão, que, como você mesma falou, né, eu acho que é fundamental essa participação ativa de estudantes, por mais que a gente tenha um projeto, né? Por exemplo, eu tenho o meu projeto, você tem o seu, e a gente vai acolher estudantes no nosso projeto, mas que esses estudantes também nos ajudem a pensar as metodologias, né? Nos ajudem a pensar, até a repensar as metodologias, porque muitas vezes a gente tem um olhar que às vezes está muito delimitado, e aí o público, né, os nossos estudantes ajudam a gente a abrir, que acho que é esse o objetivo, é esse o espírito da coisa, né, da extensão. Então,
queria que você falasse um pouquinho para a gente fechar essa nossa conversa. Bom, eu acabei não falando da minha extensão, né? A minha extensão chama, o meu projeto chama LIS, que é Laboratório Interdisciplinar Intercultural de Inovações Sociais. Então, a minha ideia é realmente um espaço de você pensar sobre a questão da interação entre comunidade e universidade, nessa relação dialógica, e o que eu venho buscando com os estudantes, e eu gostaria de deixar como mensagem também, né, para os estudantes de ciências econômicas, a gente educa tanta coisa, a gente educa o nosso corpo, a gente educa a nossa mente, a gente se disciplina para tanta coisa para caber nesse mundo, mas eu gostaria de convidar vocês para pensar ou para reeducar o olhar de vocês. Que vocês pudessem, quando tiver essa oportunidade de pensar nas comunidades, suspendam o julgamento, olhem com um olhar sensível, acolham aquela realidade, reflita sobre aquilo, percebam onde vocês estão, nesse lugar de privilégio, vocês estão numa universidade pública, né? Que ela não é gratuita. Ela é gratuita porque você não paga mensalidade, mas toda a população brasileira está pagando para você estar ocupando essa cadeira. Então, ela não é de graça, ela custa, né? E quem paga é, às vezes, aquele gari, é aquela senhora do cafezinho, é aquele rapaz que é entregador. Então, assim, todo mundo está contribuindo para a tua formação. Então, se o teu olhar possa ser sensível para incluir o outro, mas para incluir o outro como legítimo outro. Porque um dos problemas que nós temos no Brasil é que a gente trabalha a multiculturalidade, ou seja, cada cultura no seu espaço, mas não a interculturalidade. Como é que a minha cultura pode dialogar com a cultura do outro? Mas a minha cultura, para dialogar com a cultura do outro, eu preciso suspender, de alguma forma, qualquer julgamento, qualquer preconceito, qualquer sentimento que possa discriminar, para poder acolher o outro como legítimo, para eu poder ouvi-lo, que é o que a gente chama de escuta sensível, escuta real, porque a maioria de nós não ouvimos o outro, né? A gente realiza um monólogo, a gente fala e só ouve a si mesmo, mas não ouve o outro. E essa educação do olhar vai poder oportunizar algo maravilhoso, que é vocês perceberem que você é mais que uma mente, você é mais que um corpo. Tem algo em você que pulsa, que é a própria vida. Mas essa vida, ela só pode ser percebida se você tiver abertura para enxergá-la. E a vida do outro, ela é tão rica, mas ela só vai poder ser vista por você se você tiver essa abertura para olhar. Então, acho que o que eu deixaria como mensagem, Wellington, seria essa coragem de se abrir diante do outro, para compreensão do outro, para reconhecimento do outro e para construção de conhecimento com o outro, junto com o outro. O Edgar Morin, ele fala que complexidade é tecer juntos, tecer juntos. Então, tecer com o outro, você tem uma trama bonita, um tecido legal, se esses fios se cruzam e de alguma forma se unem. Então, eu acho que a academia, ela é um belo espaço para ter um tecido cívico, um tecido amoroso, um tecido cidadão, um tecido com justiça social. E isso depende de cada encontro, de cada fio que é tecido nesse espaço. Então, eu acho que seria por aí, pensar na interculturalidade, pensar nessa perspectiva de onde eu estou falando, né? Eu sou uma pessoa que estou dentro de uma universidade, só eu chegar, falar que sou do FPR, já deixa o outro com o sentimento que você tem mais conhecimento porque você está na academia. Então, não abuse desse lugar que você está ocupando, que é um lugar privilegiado, detentor desse espaço, né, de conhecimento. Mas se abra para ouvir o que o outro tem para dizer, que eu tenho certeza que todos vão se enriquecer com essa oportunidade, né, com esse encontro. Então,
Então, acho que é isso. Sobre a abertura dos encontros, tá, Wellington? Acho que seria isso. Educar o olhar. Educar o olhar para Maravilha. aceitar o outro. Não, maravilhoso. E isso tudo tem a ver com a temática também que a gente discutiu já, sobre economia solidária, né, que a gente vai falar, tem falado, e vamos falar um pouquinho também sobre economia solidária, que tem a ver com solidariedade, né? Ou seja, de pensar a extensão a partir desse olhar solidário também. Eu acho que é bem bacana essa Eu acho que mensagem que você coloca. você usou uma palavra muito adequada, porque eu só consigo a solidariedade ou a cultura da solidariedade se eu estiver aberta ao outro. Isso, exato. Então, eu acho que não tem como pensar em extensão sem solidariedade. E Porque a não tem extensão é como uma pensar em relação. extensão sem dialogicidade. A extensão é uma relação É uma relação. com outros membros, com outras partes do contexto da tessitura socioeconômica, né? E nesse ponto, Wellington, ela acaba sendo também, e por isso que eu acho que é tão desafiador para a gente, 2023, começar com a acreditação de extensão, porque a gente veio de um processo de tanto individualismo, a gente vem de uma cultura que é uma abordagem tanto do sucesso e do, né, cada um por si, você faz o que você quiser, é um egoísmo sendo quase colocado num pedestal, né? Quanto maior o teu egoísmo, maior é a tua honra, quase uma coisa assim, né? Nesse tipo de modelo de sociedade que a gente tá vivendo aí nos últimos anos. E aí eu vejo que a extensão ela vem como um bálsamo, uma oportunidade para a gente se humanizar. Então, eu tô com muita esperança na acreditação de extensão, viu? Tô com bastante animação para isso. Começar Que 2023 com bom, o pé direito. Bem isso feliz. aí, que bom. Márcia, quero te agradecer muito. Foi uma troca maravilhosa, palavras maravilhosas que você trouxe aqui para a gente. Eu sei que os estudantes aqui da disciplina vão aproveitar muito essa sua fala, né, a sua experiência. Então, eu só tenho a te agradecer, tá? E nos colocar aqui à disposição também. Estamos com as portas abertas aqui para você. E, enfim, que a gente puder cooperar, né? Porque eu acho que é importante essa cooperação para se pensar as atividades de extensão e outras parcerias acadêmicas, né? Estamos aqui à disposição, tá? Então, muito obrigado, tá? Foi maravilhoso. Se você quiser fazer uma última fala. Bom, eu gostaria de ter o seu comprometimento, Wellington, que é com o LIS, a gente trabalhar junto e colocar os estudantes aí também, né, de economia, para se relacionar com as comunidades que eu vou estar envolvida e também com os egressos de gestão pública, que são os estudantes que estão também como protagonista do desenvolvimento dessas atividades de extensão. Então, eu espero que a gente possa ter outros encontros, que a gente possa trabalhar muito em 2023, Isso, colaborando e construindo conhecimento juntos. isso aí. Vamos pensar em metodologias, em trabalhos conjuntos. Sim. Gente, muito obrigado. Espero que tenha sido bastante proveitoso para todas e todos que estão nos assistindo. E até uma próxima. Obrigado. Abraço a todos.